Então, vamos lá, vamos fazer esse recap aqui das oportunidades, da leitura, enfim, de toda a pré-análise que foi feita antes do trade, né, que precede o trade, o momento das oportunidades, aquilo que aconteceu, a gestão dos alvos, as projeções de FIBO, de uma forma rápida. Acredito que 15 minutos esse vídeo, né, para a gente arrematar aí. Dólar, para resumir para vocês, não fizemos nenhuma operação. Por que a gente não fez nenhuma operação no dólar? Porque não teve nenhuma operação. Então, não teve nenhum comportamento técnico para a gente estar operando, tá? Diferente do que aconteceu no índice. No índice, nós tivemos oportunidade, sim, e foi a oportunidade que nós participamos. Então, eu vou recapitular aqui com vocês aquilo que nós tivemos, né? Basicamente, um diário de trade. Então, vamos lá. Olha o índice aqui, ó. Por que a venda era mais interessante? Observe que, lembre-se também, né? Não só lembre-se, mas observe também que o que foi comentado no começo do dia foi que não tinha... não é caçar a venda, mas a gente esperaria um comportamento para venda. Por quê? Porque ontem o mercado realmente puxou forte na alta. Naturalmente, o que acontece quando você tem um movimento forte de alta? Ele tende a corrigir esse movimento. Então, não é que eu vou caçar topo para vender, mas eu vou sim ficar atento que ele pode buscar pontos de retração. Pontos de retração seria a máxima de ontem e a mínima de anteontem. Esses pontos que a gente vai buscar de retração. Eu acredito que ele vem aqui realmente brigar um pouco nessa região da retração. 120, 241. Aí, quando você realmente tem um preço brigando numa faixa mais esticada, né, e a gente teve realmente essa ascensão do preço, quase 2.400 pontos, eu dou muito mais atenção para a possibilidade de uma venda, ciente de que o preço ele está esticado, ele tende a fazer uma correção, é natural isso, aí eu busco um comportamento. Qual foi a estrutura de preço que ele apresentou para nós aqui, nos 5 minutos? Um ombro, cabeça, ombro, cabeça, ombro. Esse ombro, cabeça, ombro, ele dá oportunidade para que a gente venda. Aí, ó, eu vou apagar aqui, ok? Vou apagar aqui essa caixa, vou apagar aqui essa linha, ok? E essa retração aqui, ó, eu vou apagar também aqui, ó, tá? Então, a gente teve um ombro, cabeça, ombro, e a gente fez uma venda inicial, né? Quando você tem uma estrutura de reversão, como ombro, cabeça, ombro, é importante que a gente entenda que ele tem que estar o quê? Num patamar de topo mesmo. Se eu tenho um ombro, cabeça, ombro, por exemplo, aparecendo que está o índice agora, posso ter descido, esse ombro, cabeça, ombro, ele não tem o mesmo potencial de realmente projetar alvos para baixo, sendo que ele está dentro de um movimento já na tendência. Ele não é um padrão de continuação. Então, todo o padrão, toda a estrutura, ela tem que estar o quê? O exemplo que eu dei de parafuso. Eu preciso de um parafuso e por exemplo, uma parafusadeira para usar um parafuso, não um prego para martelar na parede, uma parede de alvenaria. A mesma coisa que no índice, no ombro, cabeça, ombro, ele tem que ser adequado com base à localização em que ele está, o contexto. Ou seja, toda ferramenta que eu uso tem que ser de acordo com o meu objetivo. O ombro, cabeça, ombro, ele tem que estar no topo. É esse o racional, né? Então, a gente teve esse ombro, cabeça, ombro. Ok, deixa eu só fazer aqui o desenho, espera aí. Vermelho aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro, ok. Esse foi o ombro, cabeça, ombro. Normalmente, onde foi a nossa primeira entrada do dia? Foi aqui, ó, setup VWAP. Olha que sacanagem aqui, ó. Quem deixou gordura não foi estopado. Ele montou a armadilha para estopar, porque aqui em cima é a região de stop, né? Quem deixou stop com a gordura a mais não foi estopado e continuou surfando a queda. Quando aconteceu isso, né, o que eu comentei? O 18, tanto que quando passou um pouquinho o 18, eu comecei a olhar, interpretar o gráfico e falei, cara, mas aqui o potencial de ser um ombro, cabeça, ombro é realmente relevante, então podemos fazer uma entrada mais agressiva no 18. Quem não entrou no 18, qual foi a outra oportunidade que eu comentei aqui, ó? Entrada no 20 com o stop aqui acima. Não entrou no 20, ele deu a oportunidade do 21. Né? Ele deu a oportunidade do 21 como segundo gatilho. Se ele não apresentou uma barra ignorada, eu tenho observado que muitas vezes quando ele rompe uma região, muitas vezes ele não tem nem dado, não precisa nem o mercado estar volátil, mas ele não tem dado nem oportunidade, nenhuma barra ignorada. E aí entra essa oportunidade do que no 21. Poderia ter reduzido o tempo gráfico aqui para 3 minutos? Poderia sim. Ele teria dado uma barra ignorada, um pullbackzinho escondido. Perdão, um pullbackzinho pequeno. Posso até mostrar aqui para vocês. Então, essa foi a entrada aqui no candle 20. Inicialmente, eu trabalhei com essa projeção aqui,
rompendo esse fundo, mas qual foi a projeção mais adequada que eu compartilhei, que eu gosto de puxar? O espelhamento, que é a máxima aqui, a máxima do movimento, onde está essa caixinha aqui, vou excluir a caixinha, com a mínima aqui da caixinha. Então, se eu tenho o contexto do preço em máximas, e nessa máxima aparece um padrão de reversão como oco, eu preciso do quê? De um gatilho para vender, na ponta vendedora. E aí, quando eu tenho rompido essa faixa aqui, ó, o preço rompe, não eu, né? O preço rompeu, eu posso entrar tanto no 20 com o stop mais caro, ou pagar o stop no 21. Se bem que não era tão caro aqui, agora que eu olhei, ó, aqui é no 20, ó, o stop. 250 pontos. Extremamente caía no bolso. Ou lá na máxima anterior, tá? E aí foram essas entradas. Eu entrei aqui, na verdade eu peguei no 675, né? Peguei um pouquinho abaixo aqui, 675. Tá? Ele tinha passado do 18 já, peguei no 675. No 19 também, eu comentei a respeito da entrada, foi o 19, o 20 e o 21 os pontos de entrada. Quando ele já estica um pouco mais, o que eu compartilhei? Pode ser que ele venha fazer um pullback, né? Só que assim, eu não posso ficar esperando um pullback. Claro que se eu não entrei em nenhum desses pontos aqui, o que é a ideia? Cara, que eu espere agora. Espere ele fazer um ponto de contato na média de 8 períodos. Quando ele faz esse pullback aqui, eu não posso achar que ele caiu demais e eu começo a comprar. Muita gente comete esse erro. Eu preciso ter o quê? Uma estrutura de alta. Eu não tive. Eu não tive esse preço corrigindo, fazendo o fundo mais alto e rompendo. Se ele faz essa estrutura, aí sim eu posso comprar para surfar esse movimento de volta. Isso não aconteceu. Então, o que eu faço? Continuo seguindo as médias. Aí a gente vai observar que o que? Cara, respeitou muito a média de 8. Onde que foi a outra entrada que eu comentei? Para quem não tinha participado ainda do trade, que é no 29. Chamei a atenção da possibilidade da média de 20 respeitar o trade, respeitar a operação. Não aconteceu isso, né? Não aconteceu isso. Olha aqui o comportamento da média de 8 períodos. Onde foi a outra oportunidade? E a última que eu achei mais interessante participar? 36. Mas observa comigo que os candles eles já têm uma menor expressão, ó. Eles já estão cansando mais, ok? E aí, outra coisa que eu comento com vocês para fechar aqui, alvo de 161.8. Chegando no nosso alvo projetado lá pela manhã. Fiz duas projeções, né? Nessa mínima do 14 do 15 e a projeção mais provável, que seria o que? O espelhamento todo do ombro, cabeça, ombro aqui abaixo do lado esquerdo do ombro aqui, nesse ombro, cabeça, ombro diagonal. Entenderam aqui, pessoal? E aí a gente tem um trade, quem participou do trade pegou lá no começo do movimento, nesse exato momento, está tendo uma oportunidade aí está pagando aí cerca de... Ó, está pagando aí 1.300 pontos agora nesse momento. Gerenciando o trade com base nos topos e fundos descendentes, né? E né, tendo a parcial já provavelmente colocado no bolso, e aquilo que eu falei, não teve correção na média de 20. Por isso que a média de 8 é uma média de 8 que é a média rápida, aquela média que ela vai seguir o fluxo do preço em um dia de forte tendência. A gente não tem um dia volátil, mas tem um dia de forte tendência. E o preço, se ele quer descer, há tempos que eu venho falando isso, desde lá de cima. O preço quer descer, deixa ele descer. Vitor, se chegar aqui na região do 61.8, o que você faz? Eu faço parcial. Posso deixar ainda alguns contratinhos seguindo para queda, sem problema algum. Principalmente para quem opera com poucos contratos, essa estratégia de maximizar a operação na tendência é a melhor. Só que eu preciso ficar atento que esse ponto aqui já é uma região de retração, né, da amplitude de ontem, ou seja, retração de 61.8, com o alvo de 161.8 da tendência, ok? Mas o que eu vou fazer? Eu vou continuar gerenciando o trade, porque pode ser uma operação, pode ser um fluxo que ele queira seguir até o fechamento de gap de ontem. E se ele quiser seguir até o fechamento do gap de ontem, que é bem essa faixa aqui, ó, esse é o gap de ontem, aqui não teve preço, aqui teve gap, cara, eu vou deixar ele lá. Então, um trade que é de 1.300 pontos, eu posso ter mais 1.100 para baixo. E se ele quiser ir, eu vou deixar surfar. E aí que a importância, que alivia muito você o quê? Operar com 2 contratos, que é aquela aula que eu falo para vocês, operando com 2 contratos. Como que você faz a gestão, quando você faz a parcial e onde que você vai gerenciando. Para quem está com um contrato na operação, onde que é o stop mais adequado? Aqui em cima agora, ó. Ok?
Então, essa foi a nossa operação. Já vai beliscando 1.400 pontos lá para nós, tá? E ficaram com alguma dúvida? Para mim fechar aqui essa explicação? Show de bola, então. Pessoal, é isso. Esse foi esse recap aí no meio da aula, tá? No final aí da sala, antes do almoço. Como eu falei, o Nivaldo perguntou, dá para entrar? Rapaz, dá sim. O que não dá para fazer é comprar. Você tem que seguir o fluxo. Qual que é o fluxo? Aqui é venda, então eu vou vender. Ó. Se você pagou ali, ó, o mercado está sem volatilidade, pagou 200 pontos. Agora, deixa aí. Quanto mais você meter a mão nesse mercado, mais vai ser ruim. Entendeu? Mais vai ser ruim. Ó, a média de 8, quando tiver um corpo real acima da média de 8, que é essa minha média amarela aqui, às vezes é amarela, às vezes é verde, o que você vai fazer? Cara, fica atento. Tá? Fica atento, porque pode ser que ele faça um repique. Pode ser que ele faça um repique na alta, tá bom? Mas enquanto ele trabalhar abaixo das médias, siga as médias. Siga as médias. Ô, Vitor, Oi. não sei se você olha isso também, mas, por exemplo, a Petrobras, Vale, Tube, Bradesco, as médias também tudo acima, né? Isso é bom Exato. para o índice, né? Também na queda, né? Exato. Eu falei até no começo do dia, eu falei, cara, onde foi nos estopar ali, depois a gente fez a reentrada, as ações estavam caindo. Eu falei, cara, isso aqui é uma armadilha do mercado, cara. Não pode, cara. As ações estão vindo forte. Tá estranho essa situação aqui. E aí deu no que deu, né? O mercado veio para queda, né? Então mas é bacana, você vê que as ações estão lá, né? Estão lá liquidando, ó. 1.400 pontos para quem entrou lá em cima, nesse exato momento, batendo no alvo aí. O que eu vou fazer? Eu vou sair nesse alvo? Não. Olha a ordem de venda aqui acima do preço. Cara, tá entrando mais venda ainda nesse mercado. Cara, ele quer descer? Deixa descer. Eu não vou comprar. Deixa quem quer comprar, caçar fundo, caçar fundo. Eu vou continuar vendendo. Certo? Vou continuar vendendo. Qual que é o próximo ponto de projeção que eu puxo aqui, ó? Olha lá, 1.500 pontos. Quem pegou ali no 20, 21 e deixou o preço seguir, fazendo o trailing stop pelas médias, nesse momento provavelmente está com uns 1.200. Qual que é a projeção que eu vou puxar aqui agora? Aqui, ó. Qual que é a projeção que eu vou puxar? Eu vou trabalhar com preço abaixo aqui desse novo espelhamento, entendeu? É isso que eu tenho aqui, não tem muito o que fazer. Próximo alvo, 119.900. É dessa forma que eu vou trabalhar.